Shalom Ubrahá. Nossa Parashá nos conta sobre o ritual de purificação de impureza causada por contato com uma pessoa que faleceu. E esse ritual de purificação ele acontece por meio disso, que precisamos encontrar uma vaca vermelha que ela não tem nem 2 fios de outra cor, a não ser vermelho, e é feito a shritá dessa vaca, o abate kasher dela. Depois vai ser feita uma fogueira com a maior árvore, a menor árvore, e uma coisa se chama shanetolaat, e o pozinho dessa fogueira vai ser espirrado na pessoa que vem se purificar. Vai ser espirrado nela 2 vezes em uma semana. Essa pessoa está pura, poderia entrar lá no lugar onde era o Beit HaMikdash. Se fosse hoje, né? Hoje não tem como fazer isso, mas qual é o problema? Que a gente não pode subir no monte do templo, onde tem todas as brigas lá com... a gente não pode subir lá no monte do templo porque nós não estamos puros. Por que não estamos puros? Porque um dia a pessoa participou de um enterro, então a gente recebeu o que é chamado de impureza dos mortos. Aí é feito esse ritual de purificação para que a pessoa se purifique e possa entrar novamente no templo sagrado de Jerusalém. Por isso que hoje a gente não entra lá, e quem entra lá é por ignorância, que sobe lá no muro do templo, acha que está fazendo uma coisa boa, mas está fazendo uma coisa ruim. Está transgredindo uma proibição de entrar no lugar que talvez fosse o lugar do templo sagrado de Jerusalém, que a gente não sabe lá em cima do Kotel, em cima do Muro das Lamentações, a gente não sabe exatamente o lugar onde era o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Então a gente não entra lá em lugar nenhum. E nossa Parashá nos conta uma coisa muito interessante, que o raciocínio, o ritual para se fazer, o raciocínio do ritual para se fazer esse pozinho para fazer a purificação dos mortos é um raciocínio diferente do normal. Ou seja, a vaca vermelha, ela purifica os impuros, mas ela impurifica os puros. O que quer dizer? Na hora que a pessoa vai, essas pessoas que vão participar para fazer todo esse, para fazer aquele pozinho, quer dizer, as pessoas que vão participar das etapas da manufaturação, as pessoas que vão participar para fazer o pozinho da parada do mar, da vaca vermelha, elas se tornam impuras. E quando o pozinho já está pronto, o próprio pozinho é misturado com água de fonte e ele é espirrado por meio de um galinho dessa menor árvore, é espirrado na pessoa e purifica a outra pessoa. Então quer dizer que o raciocínio dela aqui é que ela purifica os impuros, mas ela impurifica os puros. O que quer dizer isso? Como pode uma mesma coisa purificar os impuros e impurificar os puros? Mas esse é o raciocínio dela. Então a Torá fala Huká, Zot Hukat a Torá. Essa palavra Hok quer dizer decreto. Ela não é uma lei lógica, não é uma lei que pode ser julgada. Quando tem uma lei na Torá chamada de Mishpat, ou Mishpat, a sentença, já é uma coisa que dá para entender. A pessoa assassinou, ele é condenado à morte. Ele roubou, ele é multado. Ele não só que tem que devolver o que ele roubou, mas ainda tem que pagar 500% de multa, ou 400%, ou 100%, dependendo do caso.
E cada sentença na Torá, cada mishpat, ela tem uma lógica. Mas o chok, ele é uma determinação que não tem absolutamente lógica nenhuma, é uma determinação divina. E esse ritual da vaca vermelha, ele tem um raciocínio diferente, como vimos. E uma vez perguntaram para o Baal Shem Tov, falaram para ele assim, olha, quando existia essa vaca vermelha, nosso povo teve 9 vezes precisou de uma vaca vermelha. Aquele pozinho para purificar os impuros foi necessário na época do primeiro Beit HaMikdash, que durou 410 anos, na época do segundo Beit HaMikdash, que durou 400 anos, foram necessárias 9 vacas vermelhas desde a saída do Egito, todo o tempo que tinha um templo móvel. Depois teve a construção do primeiro templo, depois a construção do segundo templo. Então, todo esse tempo foram usados os pozinhos de 9 vacas vermelhas. Quando o Mashiach chegar, vai precisar da 10ª vaca vermelha e já vai ser o suficiente para purificar o povo de Israel, que aí vão ser tribos perdidas, descendentes de cristãos novos e pessoas mulheres judias que se perderam na Inquisição, na Alemanha e em outros países. Então tem muitos descendentes de judeus. A filha da 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 filha, que ela é uma mulher judia, ela pode ter nascido na Alemanha e achar que ela é uma alemã, mas ela de verdade é judia. E ela só vai saber isso quando o Mashiach chegar. Então, esse pozinho da 10ª vaca vermelha vai ser o suficiente para purificar todos esses. Posso dizer, não vou entrar em números, mas imagina se hoje o povo de Israel declarado é uma média de 15 milhões, que é uma tribo de Judá, com uma micro-tribo que é Benjamim, com um pouquinho dos Kohanim, um pouquinho dos Levim. Quando vier as 10 tribos perdidas e todos os judeus que se perderam por aí, coloca número nisso, assim, então vão ser muito mais pessoas do que existiram durante o primeiro e o segundo Beit HaMikdash. E como vai acontecer que com uma vaca vermelha só vai dar para fazer a purificação de todas essas pessoas, aí já a gente vai ver. O Rambam, ele diz que todas essas leis ligadas a Mashiach, a gente só vai entender na hora que a gente vê. E os alunos do Baal Shem Tov falaram para ele, olha, esse ritual da vaca vermelha, que até na época da Torá era uma coisa muito rara, só tiveram 9 vacas dessas. E depois que foi destruído o Beit HaMikdash, já há 2000 anos, a gente não precisa disso, porque não tem como fazer isso se não tem o Beit HaMikdash. E junto com isso nós estudamos todo ano as leis da Parama. Então eles perguntaram qual o motivo, o que tem por trás disso. O Baal Shem Tov falou que quando a gente estuda uma parte da Torá, a Torá não está se referindo somente ao lado prático da coisa. Por trás desse lado prático existe um ensinamento espiritual. Torá não quer dizer lei. Todo mundo, muitas pessoas traduzem Torá como lei, é erro de igreja isso. Torá não quer dizer lei. Torá é Mileshon Ora'ah. Torá quer dizer instrução. A palavra Torá, quando você fala Chok, a Chok é lei. Lá em Israel eles chamam o país, é uma piada, mas infelizmente eles falam isso de verdade, eles não sentem que é uma piada, que eles chamam Israel de Medinat HaChok, país da lei. Então essa palavra Chok, lei, é usada até no hebraico atual. Porque eu falo que é uma piada? Porque lei é lei da Torá, né? Então, e a Torá, como vemos, é Mileshon Ora'ah, é uma linguagem de instrução. A lei de Israel é a lei de outro povo, lá não sei, era
O primeiro era o mandato inglês na Palestina, depois eles pegaram agora alguma lei da Noruega, que sempre aparece no jornal, não entendi ainda como funciona a lei lá, mas não é lei da Torá. Então na Torá tem o lado lei, e tem o lado, vamos dizer assim, tipo, no caso da pará do mar, são coisas acima da lógica. Mas em todo o ritual da vaca vermelha tem uma lógica nesse ritual, uma lógica que é diferente. Quem se ocupa para fazer o pozinho da pará do mar da vaca vermelha, ele se impurifica. E depois que esse pozinho é pronto, e ele é misturado com a água da fonte, e ele é espirrado com um galinho da menor árvore, ele é espirrado na pessoa impura, e a pessoa se purifica. A pessoa é purificada. Então o ritual da vaca vermelha, todo esse assunto da vaca vermelha, é um raciocínio de a mesma coisa purifica os impuros e impurifica os puros. O Baal Shem Tov falou para os alunos dele, as leis na Torá, toda a Torá é uma linguagem de instrução, e por causa disso a gente tem uma instrução espiritual que está por trás desse ritual da vaca vermelha, que isso é eterno. Ou seja, isso não depende do número de vacas que já teve ou que vai ter. Essa instrução, ela é instrução eterna. A Torá é eterna e as instruções dela são eternas. E qual é a instrução? A pará do mar, a vaca vermelha, representa o orgulho. E o orgulho é uma coisa que purifica os impuros e impurifica os puros. Ou seja, a pessoa, para sair de casa e atravessar a rua, tem que ter uma autoconfiança. Senão ele não sai de casa. Deus me livre. Então a pessoa tem que ter uma autoconfiança de que ele acorda, coloca roupa, vai para a sinagoga rezar. Quer dizer, se ele não tem autoconfiança, ele vai ficar com medo, ele vai sair de casa, vai, Deus me livre, vai saber que doenças tem no ar, e ele é capaz de pegar alguma doença. Então tem que ter uma autoconfiança. Agora, quando essa autoconfiança ela já excede o que precisa, ela se torna uma prepotência, ela se torna uma coisa ruim. Então a pessoa, para começar o trabalho divino, uma pessoa que não é religiosa, ele vai se tornar religioso. Então ele não vai comer porco, ele não vai rezar para a estátua. E aí a família vai pegar no pé, vai falar, olha, todo mundo agora vamos fazer uma festa, vai ter um porquinho muito bonitinho para todo mundo. Aí ele fala, não, ele sente autoconfiança, ele fala, eu não vou comer porco, entende? Todo mundo vai lá para o casamento na igreja, ele fala, não, eu vou só para o casamento civil, casamento na igreja eu não vou. Então o que acontece? Todo mundo pressiona ele, fala, não, olha que desfeita, você não vai comer o porco, você não vai para a igreja, olha que desfeita você está fazendo. Ele fala, aí ele tem toda aquela autoconfiança, ele fala, não vou, porque Deus falou para não fazer coisa errada. Então quem sou eu para fazer a coisa errada? Quem eu acho que eu sou que eu posso fazer uma coisa errada? Então essa autoconfiança purifica ele. Quer dizer, ele tem a coragem de não fazer a coisa errada. Aí, quando essa autoconfiança se torna prepotência, quando ele já começa a olhar para os outros que fazem a coisa errada, ele não olha para eles como pessoas coitadas que receberam educação errada, mas já começa a olhar como se, olha, eu sou uma pessoa muito, muito inteligente, que eu descobri o caminho certo, e esse aí que está no caminho errado, ele é muito burro. Aí já é prepotência. Você tem que saber, você teve uma ajuda divina, por causa que Hashem te fez um milagre, por causa que Deus te ajudou, você tem que pisar no outro. Não precisa pisar no outro por causa disso, tem que agradecer a Hashem,
que você foi privilegiado. Então, na hora que você se sente já melhor do que o outro, aí quer dizer que essa autoconfiança, ela ultrapassou o limite. Agora ela se tornou o que a gente chama de prepotência. Então ela já impurifica os poros. Então a vaca vermelha, ela representa o orgulho. O orgulho, ele purifica os impuros, quer dizer, a autoconfiança, na hora que você precisa dela, para parar de fazer a coisa errada e suportar a pressão social que vão fazer em cima de você, porque você não quer fazer coisa errada, nessa hora essa autoconfiança, ela está purificando o impuro. Você deixa de ser impuro por causa dela. Na hora que ela já excede, que você começa a ver as pessoas que não são como você, não como pessoas que não receberam a educação correta, mas como pessoas que estão fazendo mal intencionalmente, aí ela já virou prepotência. E o orgulho, é representado pela vaca vermelha, aí ele já está impurificando os puros. E chegamos nessa primeira aula, e agora vamos em frente. Agora vamos mandar essa aula para o nosso canal aberto. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlacha, briut, panasa beshefa, bekol tov.